você que vai prestar exame de admissão no Colégio Naval, estudante do ensino médio que vai prestar vestibular e Enem, o fisicaevestibular.com.br oferece gratuitamente a resolução comentada das questões do Colégio Naval de 2015-2016. Se for útil para você, inscreva-se. O fisicaevestibular.com.br agradece. O Colégio Naval é uma instituição militar de ensino com mais de meio século de existência, localizada na Enseada Batista das Neves, no município de Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro, cuja missão é preparar candidatos para ingresso no curso de graduação da Escola Naval, responsável pela formação de oficiais da Marinha do Brasil. Para estudar no Colégio Naval, deve-se prestar o CPA-CN, concurso público para admissão ao Colégio Naval, realizado anualmente pelo DENSM, Diretoria de Ensino da Marinha. O PA-SACN é constituído de duas fases, sendo que a primeira é de matemática. Os candidatos aprovados na primeira fase avançam para a segunda, constituída pelas matérias português, estudos sociais, ciências e redação. O concurso é a nível de ensino fundamental e é disputado a nível nacional. É um dos concursos mais difíceis e concorridos da América Latina para esta faixa etária, de 15 a 18 anos, sendo recomendado alguns meses de preparo. O concurso ainda conta com um exame de saúde e um exame físico, ambos eliminatórios. Questão número 1 do Colégio Naval, 2015-2016. Com relação aos conceitos físicos, assinale a opção incorreta. A. Quando um chuveiro elétrico, considerado ômico, tem sua resistência diminuída, ocorre um aumento da temperatura da água, que é chamado de efeito Joule. Essa é correta. Por quê? No chuveiro elétrico, normalmente, eles têm tensão de 220 volts. E essa tensão é sempre a mesma, é claro, porque está ligado lá na tomada 220, não vai mexer lá. As posições inverno, quente, e verão, morna, correspondem a diferentes potências. Quando você muda o cursor do chuveiro, por exemplo, do verão para o inverno, você está diminuindo a resistência elétrica do interior do chuveiro e, consequentemente, está aumentando a potência, fazendo ele aquecer mais. Claro que nessas condições você vai manter a vazão, a saída de água do chuveiro constante. Então, repetindo, se você diminui a resistência, você está aumentando a potência do chuveiro, fazendo ele aquecer mais. E o oposto ocorre quando você muda o cursor do chuveiro do inverno para o verão. Está passando do inverno para o verão, então você vai aumentar a resistência, fazendo com que ele aqueça menos. Por que isso acontece? Porque veja aqui nessa expressão, ó, P é igual a U quadrado sobre R. U é a tensão e a DDP é a voltagem, é constante, normalmente 220. Então veja que a potência é inversamente proporcional à resistência. E a potência, maior aquecimento. Menor potência, menor aquecimento. Por isso que isso ocorre, tá? A potência é inversamente proporcional à resistência elétrica do chuveiro. B. Dois corpos de mesmo material recebem a mesma quantidade de calor de uma fonte térmica. Nesse caso, o corpo de menor massa sofrerá maior aumento de temperatura. Essa está correta. Como eles possuem o mesmo material, eles vão possuir o mesmo calor específico ou calor sensível C minúsculo. E como recebem a mesma quantidade de calor Q, ela será a mesma para os dois. Da equação fundamental da ondulatória, Q igual a mc delta θ, onde Q é a quantidade de calor que eles recebem ou cedem, M é a massa do corpo, C é o calor específico que depende do material do corpo, e delta θ é a variação de temperatura. Então, nessa equação, vamos isolar a massa M. Isolando a massa M, você vai ter que M vai ser Q sobre C delta θ.
Veja bem nessa expressão, ó. Como a quantidade de calor pelo enunciado é a mesma e o material é o mesmo, o calor específico é o mesmo, a massa M que está aqui, tá vendo? Ó, ela é inversamente proporcional à variação de temperatura. Olha, uma está aqui e a outra está aqui. Essa aqui está no denominador. Então, essa relação aqui é inversa. Ou seja, menor massa, maior variação de temperatura e vice-versa. Por isso, essa está correta. C. A rodana fixa pode ser considerado como um tipo de máquina simples que facilita a execução de uma tarefa. Correta. Polia, está aqui a definição de uma polia, uma rodana fixa. O que ela faz? Ela muda a direção e sentido de uma força, mantendo sua intensidade, seu número, seu valor numérico, seu módulo. Ela está presa a um suporte rígido, fixo, e executa apenas movimento de rotação e não de translação. Tá vendo? Esse é o suporte, esse é o suporte, esse é o suporte. Essa é a polia rodando, presa nesse suporte e presa nesse suporte aqui. Exemplos de polia fixa. Aqui na figura 1, a força aplicada pelo homem, tá? O homem está puxando essa corda para baixo. Essa força que eu coloquei aqui, ela aparece na corda. Perdão, ela aparece no homem, mas o homem está puxando essa corda para baixo. E essa corda puxa o homem para cima pelo princípio de ação e reação. Então, essa força que o homem está aplicando aqui, ó, que você está vendo, vertical e para baixo, ela vai ser transmitida até o bloco, puxando o bloco horizontal e para a direita com o mesmo número, com a mesma intensidade. Ela apenas mudou a direção e o sentido da força. Da mesma maneira aqui, o homem está puxando essa corda para baixo com uma força de intensidade de valor F. Essa força que eu coloquei, repetindo, está aplicada no homem. Então, quando o homem puxa essa corda para baixo, essa corda transmite a força até o bloco, puxando o bloco para cima. Em outras palavras, essa força que era vertical e para baixo, virou vertical e para cima. E da mesma maneira, essa força aplicada pelo homem aqui, que é inclinada, ela foi transmitida integralmente com o mesmo módulo, com a mesma intensidade, até o bloco, e ela ficou vertical para cima, mudou a direção e sentido. O que você tem que guardar, que é importante, duas coisas. Na figura 2 e 3, se os blocos estiverem em equilíbrio resultante nula, parado, em repouso, a intensidade da força aplicada é sempre igual ao peso do corpo. Então, esse corpo tem um peso, esse corpo tem um peso, tá? Então, essa força que você está aplicando aqui, se tiver esse bloco estiver parado e esse estiver parado, então a intensidade dessa força e dessa é igual ao peso de cada bloco. E importantíssimo aqui também, observe que se o homem puxar a corda de 1 metro, em qualquer uma das situações, cada bloco também se deslocará 1 metro. Portanto, ela não oferece vantagem mecânica. Por que isso? Porque, veja bem, ó, qualquer ponto, se ele puxa a corda para baixo de 1 metro, qualquer ponto da corda também vai se deslocar de 1 metro, tanto aqui, como aqui, quanto aqui. Então, essa está correta. D. As lentes prescritas para uma pessoa com miopia são divergentes. E nesse caso, quando usadas para observar um objeto, produz uma imagem virtual e maior que o objeto. Essa é aquela que o exercício está pedindo a errada, a incorreta. É essa, a D. Por quê? Lente divergente. Nela, independente da posição do objeto, não importa onde esteja o objeto, a imagem pelinha terá sempre natureza virtual, estará sempre localizado entre a lente e o foco imagem. Está aqui, essa é a imagem. E o tamanho e a orientação, ela vai ser sempre menor que o objeto e direita em relação a ele. Para você entender melhor, realmente são lentes divergentes que corrigem miopia. Quer guardar bem, como eu ensino para os meus alunos? MIDI, miopia divergente. Veja bem,
só para você entender um pouquinho melhor, aqui está a construção geométrica, tá? Eu coloquei o objeto um pouquinho antes do centro de curvatura, que é o dobro da distância focal. Depois eu puxei o objeto um pouco mais para frente, para mostrar para vocês que, independente da posição do objeto, a imagem será sempre virtual e menor e direita em relação ao objeto. Então tá aqui, ó, você traça, tá aqui o objeto antes do centro de curvatura, tá? Você traça um raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal, e é uma lente divergente, é claro, esse raio se diverge. Aí você prolonga o raio refratado, ele vem até aqui e passa pelo foco. O outro raio de luz, ele sai do mesmo ponto P, passa pelo centro óptico, pelo centro da lente, não sofre desvio, onde esses dois, o cruzamento desse e esse se cruza, tá? Tá aqui a imagem, pode ver que o objeto é direito e a imagem também é direita e ela é menor que o objeto e ela está entre a lente, o centro óptico da lente O e o foco imagem sempre. Aí eu aproximei um pouco mais, veja bem, mesma coisa. Mesmo raio de luz, diverge, prolonga, está aqui, passa pelo foco imagem. O outro raio de luz passa pelo centro óptico, não sofre desvio. Onde os dois se cruzam, está aqui a imagem desse objeto. Veja, quando eu aproximei o objeto, essa imagem ficou um pouquinho maior, mas ela continua entre a lente e o foco imagem e continua menor que o objeto. Só que a hora que você aproxima, ela aumenta um pouquinho de tamanho, tá? Então, essa está errada porque ele disse que a imagem é maior que o objeto e ela não é maior que o objeto, ela é menor que o objeto, tá? Então ela é virtual, essa imagem é virtual, toda imagem virtual é direita, ela está entre a lente e o foco imagem e ela é sempre menor que o objeto e direita em relação a ele. Aplicações, tá? Correção da miopia, oculares em microscópios, lunetas e binóculos. E o campo magnético da Terra, além de permitir o uso de bússola para a navegação, tem a função de proteger o planeta contra algumas radiações eletromagnéticas vindas do espaço. Essa está correta. Bússola, que é a bússola? A bússola é uma agulha magnética que, colocada na posição horizontal, suspensa pelo centro de gravidade, indica sempre a direção norte-sul utilizada para orientar na navegação. A quantidade de radiação que chega à Terra é menor por conta da proteção exercida pelo campo magnético da Terra, porque a bússola sempre indica a direção norte-sul por causa do campo magnético terrestre. O campo magnético da Terra interage com as radiações eletromagnéticas que vêm do espaço, fazendo com que elas sejam freadas e também desviando-os de sua trajetória inicial. Então, essa questão 1, alternativa correta, incorreta, né? A errada que ele está pedindo, tá? É a D. Questão 2 do Colégio Naval, ano 2015-2016. Leia o texto a seguir. É impossível para o espelho da alma refletir na imaginação alguma coisa que não esteja diante dele. É impossível que o lago tranquilo mostre em sua profundeza a imagem de qualquer montanha ou retrato de qualquer árvore ou nuvem que não exista perto do lago. É impossível que a luz projete na terra a sombra de um objeto que não exista. Nada pode ser visto, ouvido ou de outro modo sentido sem ter essência real. Esse é um trecho do desabafo de segunda-feira do grande Raul Seixas. Parabéns ao Colégio Naval por ter lembrado deste compositor e cantor excelente. Com base no texto acima, analise as afirmativas abaixo. Não coloquei porque eu vou analisar uma por uma para vocês. 1. A imagem de um objeto mostrada pelo lago tranquilo é virtual, direita e do mesmo tamanho do objeto. Olha que foto linda que eu coloquei aqui para vocês, tá? Está aqui o lago funcionando como um espelho plano.
Essa é correta. O lago tranquilo funciona como um espelho plano. Aí eu vou colocar algumas informações para vocês. Característica da imagem no espelho plano. O ponto objeto e o ponto imagem são simétricos em relação ao espelho. Ou seja, a distância do objeto ao espelho é a mesma que a distância da imagem ao espelho e contidos numa mesma reta perpendicular ao plano do espelho. Está aqui o espelho, objeto aqui, esse é o ponto objeto, aqui atrás está o ponto imagem. A distância do ponto objeto até o espelho, que eu chamei de D, é a mesma distância que a do ponto imagem, que está aqui atrás até o espelho. A representação do espelho plano é esse daqui. Objeto, distância do objeto ao espelho é D, imagem atrás do espelho, distância da imagem ao espelho é D, todos eles contidos na mesma reta, que é perpendicular, forma um ângulo de 90 graus com a superfície do espelho. O ponto imagem está sempre atrás do espelho e é virtual. Imagem virtual não pode ser fotografada ou filmada atrás do espelho. Veja bem, se você tentar projetar ela aqui, fotografar aqui atrás do espelho, tá? Ela não vai ser. Agora, na frente do espelho vai sim, tá? Então, aqui está o ponto objeto real, ponto imagem virtual. Então, ela é virtual, está sempre atrás do espelho. E lá atrás, ela não pode ser fotografada nem filmada. Lá atrás. A altura do objeto é sempre igual à altura da imagem. E a imagem é reversa ou revertida. Guardem bem essa informação. Reversa ou revertida significa que a imagem troca a direita pela esquerda em relação ao objeto. Então aqui eu coloquei um desenho para você ver, tá? Essa é a altura do objeto, esse é o objeto, essa é a imagem, tá vendo? Eles têm a mesma altura, eles estão à mesma distância do espelho e é reversa a imagem. Essa é a mão esquerda, essa é a direita, essa é a direita e essa é a esquerda. Portanto, guardem bem essa informação, tá? A imagem gerada por um espelho plano é sempre virtual, toda imagem virtual está atrás do espelho, toda imagem virtual é direita, tem a mesma posição do objeto original, ou seja, se o objeto tem pé, a imagem também tem pé. É igual, mesmo tamanho que do objeto original. A imagem gerada pelo espelho plano está situada a uma distância P do objeto, é igual à distância P' que se encontra do espelho, ou seja, em outras palavras, a distância D do objeto ao espelho é a mesma distância D da imagem ao espelho, elas possuem a mesma altura, estão equidistantes do espelho. E a imagem é revertida ou reversa e ela é virtual e direita. A sombra de um objeto projetada pela luz na Terra acontece devido ao princípio da propagação retilínea da luz. Essa é a 2. Essa também está correta. A sombra de um objeto projetada pela luz na Terra, ela acontece sim devido ao princípio da propagação retilínea da luz. Olha o que diz o princípio da propagação retilínea da luz. Em meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. Se propaga em linha reta. Como é que você pode comprovar esse enunciado? Fácil, olha aqui em cima das figuras, está vendo? Os objetos e suas respectivas sombras possuem semelhanças geométricas, está vendo? Olha aqui, ó. Semelhanças geométricas. Isso quer dizer que a luz se propaga em linha reta, senão a semelhança não seria geométrica. Ou na figura abaixo, onde o observador só vai enxergar a chama da vela se os orifícios estiverem em linha reta. Um orifício, outro orifício, outro orifício, outro orifício. Aqui são anteparos opacos, tá? Então ele só vai conseguir enxergar a chama da vela se a luz que sair da chama chegar até o olho dele. E o único jeito dela chegar ao olho dele é que esses furinhos estejam todos na mesma linha reta, senão ele não vai enxergar. Portanto, em meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta e as sombras surgem devido ao princípio da propagação retilínea da luz. Terceiro,
Nada pode ser visto sem ter essência real. Nesse caso, a visão ocorre por causa da refração da luz ao passar pelos objetos reais. Totalmente falsa, errada. A visão que você enxerga um objeto ocorre devido à reflexão da luz, seja ela regular ou irregular, conforme a gente vai ver aqui embaixo, tá? Reflexão da luz. O que acontece? Ela ocorre quando os raios de luz incidem na superfície que separa dois meios e retorna ao meio original. A luz incide na superfície e volta. Essa é a reflexão. Ela pode ser regular, espelhos, tá? Que são o caso dos espelhos. Nesse caso, a superfície refletora é muito polida e os raios de luz são refletidos regularmente. E se consegue observar a imagem dos objetos, tá? Então, o caso do espelho, estão olhando no espelho, está aqui o objeto, o raio de luz sai do objeto, pode ver todos eles se propagando dessa maneira, e quando ele se reflete da mesma maneira. Chega no olho da pessoa e a pessoa enxerga o objeto. Essa é a regular, são os espelhos. Agora, pode ser também que ela surge na reflexão irregular, ou difusa, ou ainda difusão, numa lousa, numa parede, ou em qualquer outro objeto que não seja o espelho, onde a superfície refletora não é polida. Acontece que a luz bate e retorna, mas após a incidência, ela se espalha em todas as direções e sentidos, de maneira que possibilite ao observador enxergar o objeto estando em diferentes posições. Tá vendo? Aqui você tem uma superfície irregular, os infinitos raios de luz que saem de um objeto, tá? Eles incidem aqui na superfície, espalham em todas as direções, em todos os sentidos. Não importa onde você esteja, esses raios de luz vão chegar no seu olho e você vai conseguir enxergar essa superfície em todas as posições que você tiver localizado. Então, uma pessoa ele consegue enxergar devido à reflexão da luz, tá? E não a refração, como ele diz. E pode ser tanto reflexão regular como a reflexão difusa ou difusão. E essa está errada. Quarto, ao afirmar que nada pode ser ouvido sem ter essência real, o autor se refere ao som, que é uma onda mecânica capaz de se propagar em todos os meios materiais. Essa também é correta. Olha aqui a definição de ondas sonoras. São ondas mecânicas. Ondas mecânicas são aquelas que necessitam de um meio material para se propagar. Longitudinais. Longitudinais significa que a direção de vibração coincide com a direção de propagação. E elas não se propagam no vácuo, porque elas necessitam de um meio material para se propagar. Elas são produzidas por qualquer movimento vibratório. Expandem-se no espaço, nas três dimensões, cuidado, nas três dimensões, por meios de compressões e rarefações, até chegarem aos nossos ouvidos, onde os tímpanos, por ressonância, eles vibram também com a mesma frequência da fonte que emitiu e nos causam a sensação fisiológica do som. Eu coloquei aqui um exemplo para você. Poderia ser uma corda de violão, tá vendo? Ela está nessa posição, aí ela está oscilando. Daqui ela passou pelo meio e foi para a direita. E nesse movimento oscilatório dela, ela produz compressões e rarefações. Compressões e rarefações que se propagam no espaço. No meu desenho, tá se propagando para a direita, mas na realidade é em torno disso aqui. Se isso aqui, por exemplo, fosse uma corda de violão e ela tivesse emitido a nota Dó, que tem uma determinada frequência, que é a frequência da Dó, quando essas compressões e rarefações chegarem no seu ouvido, vão chegar com a mesma frequência que é a da nota Dó. Então essa está correta. Quinta. Quanto ao espelho, pode-se dizer que qualquer um deles, plano ou esférico, sempre produzirá a imagem de coisas que estão diante deles. Essa também está errada. No espelho côncavo, por exemplo, quando o objeto se encontra entre o foco F, a imagem,
Sobre o foco F, perdão, em cima do foco F, a imagem é imprópria. Está aqui um desenho que eu coloquei para vocês, tá? Não vai produzir imagem. Essa imagem ela vai estar no infinito. E ele diz que sempre vai produzir imagem das coisas que estão diante deles. Não, essa imagem vai estar no infinito. Então, diante dele está o objeto aqui, mas não produz a imagem. Fisicamente, a imagem do objeto estaria localizada no infinito. E a alternativa correta desse exercício é a E, que vai interessar você analisar uma por uma, tá? Questão número 3 do Colégio Naval, ano 2015-2016. Fossas abissais ou oceânicas são áreas deprimidas e profundas do piso submarino. A maior delas é a Depressão Challenger, na Fossa das Marianas, com 11.033 metros de profundidade e a temperatura da água variando entre 0 graus Celsius e 2 graus Celsius. Não foi fornecido, mas eu coloquei para você uma foto das Marianas visto de cima e a outra da depressão aqui, ó, tá vendo? De acordo com o texto, pode-se dizer que a pressão total sofrida por um corpo que esteja a uma altura de, cuidado agora, 33 metros acima do solo dessa depressão. 33 metros acima do solo. O solo está aqui embaixo. Então, 33 metros aqui. E a variação da temperatura na escala Kelvin, valem respectivamente. E aqui estão as alternativas. E ele forneceu a densidade da água, 1000 kg por metro cúbico. Aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E a pressão atmosférica lá em cima, 1 vezes 10 à quinta. Newton por metro quadrado. Aqui é por metro quadrado, tá? Muito bem. As fossas oceânicas ou abissais são as regiões mais profundas dos oceanos. São profundas depressões que se formam abaixo do talude continental, em zonas de encontro de placas tectônicas, onde uma dessas placas mergulha sob a outra. Observe a figura abaixo, que quem varia é apenas a pressão vertical, onde o líquido, que é homogêneo e incompressível, está em equilíbrio. Então, na horizontal não tem variação de pressão, tá? A variação de pressão é apenas na vertical. Eu coloquei aqui um recipiente com um líquido. Na superfície líquida superior, livre superior de ar, aqui, ó, nessa superfície aqui em cima, age a pressão atmosférica, que é a PATM, que ela é exercida pela coluna de ar que está em cima dele aqui, ó. Num ponto qualquer B do interior do líquido, a pressão PB, aqui, tá vendo? Que age a soma da atmosférica aqui em cima, com mais a pressão exercida pela coluna líquida acima do ponto PB, que é essa daqui, ó, essa coluna líquida aqui, ó, tá? Devido ao seu peso. Então, devido ao peso dessa coluna líquida aqui, você vai ter uma pressão aqui embaixo. Então, a pressão no ponto PB seria atmosférica devido ao ar lá em cima, mais a pressão devido a essa altura da coluna líquida, ao peso da altura da coluna líquida aqui embaixo. Então, o PB vai ser a pressão atmosférica, mais, pelo teorema de Stevin, tá? A pressão hidrostática devido à coluna de água aqui, ela vale a densidade da água do líquido vezes G, vezes a altura da coluna líquida. Essa expressão aqui, tá? Era chamada teorema fundamental da hidrostática ou teorema de Stevin. Então, a pressão lá embaixo é atmosférica, mais a densidade do líquido, vezes G, vezes a altura da coluna de líquido que está em cima do ponto onde você quer a pressão. No caso do exercício, a pressão total lá embaixo é atmosférica mais DGH. A pressão total lá embaixo, a pressão atmosférica, o exercício forneceu é 10 à quinta, a densidade do líquido ele forneceu é 1000, o G é 10 e a altura, veja bem, ele forneceu a altura aqui, ele diz assim, ó, 33 metros acima da parte mais baixa,
da parte mais baixa da depressão. Como a depressão tem 1033, então na realidade a altura que vai ter de líquido lá em cima vai ser 11.033 menos o 33. Então a pressão total vai ser atmosférica 10 a quinta, que multiplica 10 a terceira vezes 10 a 10 a quarta, vezes 11.000, que seria 11.033 menos 33. Então a pressão total lá embaixo vai ser 10 a quinta mais 1.100 vezes 10 a quinta. Pressão total 1.101 vezes 10 a quinta, somando tudo, né? Então a pressão total vai ser 1,101 vezes 10 a oitava Newton por metro quadrado. Então lá embaixo tá 33 metros acima da base da depressão, você vai ter uma pressão total de 1,01 vezes 10 a oitava Newton por metro quadrado ou Pascal. Amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima registrada num determinado período de tempo. É a diferença entre a temperatura média do mês mais quente e a temperatura média do mês mais frio. Como a temperatura da água, pelo enunciado, variou de 0 graus Celsius a 2 graus Celsius, então ela vai sofrer uma variação de 2 graus Celsius, que a amplitude térmica passando para Kelvin é igual a Celsius, pois a unidade Kelvin é igual à unidade Celsius, cada uma tem 100 unidades, tá? Então, quando uma varia de 1, a outra também varia de 1. Portanto, em Kelvin, delta, a variação, a amplitude térmica de 2 graus Celsius é a mesma coisa que a amplitude térmica de 2 graus Kelvin, e a alternativa correta é a alternativa. Questão 4. As especificações de um chuveiro elétrico de uso doméstico são 220 volts, 2.800 watts e 5.400 watts. As potências nominais especificadas são alcançadas com a chave de controle de temperatura na posição verão e inverno. É claro que no verão é menor potência 2.800 watts e no inverno a maior potência 5.400 watts. Baseado nessas informações, analise as afirmativas abaixo. 1. O disjuntor recomendado. Disjuntor é um dispositivo que passou a corrente ultrapassar um determinado limite, ele desliga. O disjuntor recomendado para uso do chuveiro em condições de potência máxima. Olha aqui, potência máxima deve ser de 30 amperes. Essa está correta. O disjuntor, quando a potência é máxima, ela é 5.400 watts. E é claro que o chuveiro é ligado no 220 volts, tá? Independente da potência. Portanto, jogando no potência corrente vezes tensão, DDP ou voltagem, a potência é 5.400, que é a máxima, a corrente I nós vamos calcular, e o U, a tensão, é 220 volts, o I vai ser 5.400 por 220, que vai dar 24,54 amperes, que é menor que 30 amperes. Então, essa corrente é a corrente que passa por o aparelho quando a potência é máxima. Então, ele está falando que disjuntor deve ser de 30 amperes, está correto, porque é 30 amperes e essa corrente é 22,4 e ela é menor que 30 amperes. 2. A resistência elétrica do chuveiro com a chave na posição inverno. A resistência elétrica do chuveiro com a chave na posição inverno é de aproximadamente 9 ohms, também está correto. Utilizando a primeira lei de Ohm, R é U sobre I, R é igual a U 220, o I que nós achamos lá. No inverno a potência é a máxima, tá? E a corrente que passa é 24,54. Portanto, a resistência vai ser 8,96 ohm, também é correta. 3. Com a chave na posição verão, agora é verão, a resistência elétrica do chuveiro diminui, fazendo a água ficar um pouco mais fria. Essa é errada. Como nós já vimos lá na questão 1, tá? Se você diminui a resistência, a água vai ser aquecida, a potência fica maior. De qualquer maneira, de novo aqui. Num chuveiro elétrico, normalmente de tensão 220 volts, constante, as posições inverno, quente, verão, morna, correspondem a diferentes potências. Quando você muda o cursor do chuveiro, por exemplo, do verão para o inverno,
você está diminuindo a resistência elétrica no interior do chuveiro e, consequentemente, aumentando a potência, fazendo aquecer mais. Claro que você vai manter a vazão constante. O oposto ocorre quando se muda o cursor do chuveiro do inverno para o verão. Aí você vai aumentar a resistência e fazer com que ele aqueça menos. Por que isso acontece? Porque pela expressão P igual a U² sobre R, o U é constante, pode ver que o R é inversamente proporcional à potência. Então, maior potência esquenta mais, menor resistência. Menor potência esquenta menos, maior resistência. E a alternativa correta é a D de dado, é a 3 que está errada. Questão número 5. Observe a figura a seguir. Você tem aqui uma fibra ótica. A luz, ela penetra aqui, tá? E ela não sai do núcleo da fibra, tá vendo? Uma das maiores revoluções ocorridas nas últimas décadas foi o uso de cabos de fibra ótica para o tráfego de dados, voz, imagem, som, etc., através das redes de telecomunicação. O maior desses cabos atualmente é esse aqui, que sai da Alemanha e chega até a Coreia do Sul. Da Alemanha, chega até a Coreia do Sul, passando por 32 países, num total de 39 mil quilômetros de comprimento. Considerando a trajetória da luz pela fibra ótica, ver figura, e que o tempo médio de transmissão de dados entre a Alemanha e a Coreia do Sul seja de aproximadamente, veja bem, ó, nessa distância de 39 mil quilômetros, olha o tempo que ele demora para percorrer, 0,195 segundos, pode-se afirmar que na fibra ótica ocorre o fenômeno e aqui estão as alternativas. Na fibra ótica ocorre reflexão de luz. Reflexão da luz. Ocorre quando os raios de luz incidem na superfície que separa dois meios e retorna ao meio original. Ela vai, incide e retorna ao meio original. Ou seja, está sofrendo reflexão. Fibras óticas. Elas são usadas como meio de transmissão de ondas eletromagnéticas e uma delas é a luz. Feitas de plástico ou de vidro e têm diâmetros variáveis, mais finos que um fio de cabelo, até vários milímetros. Em relação aos cabos metálicos de cobre, têm a vantagem de serem imunes às interferências eletromagnéticas, além de não serem afetados com problemas decorrentes de eletricidade. A luz se propaga no interior do núcleo num caminho totalmente espelhado, não saindo do interior, tá? Veja aqui, ó. Então a luz está aqui, ela corre lá dentro do núcleo, ela não sai do interior do núcleo, não sofre refração para fora. Então, ela num caminho totalmente espelhado devido ao fenômeno da reflexão total, que ocorrerá no interior do núcleo. Só ocorre reflexão total desde que o índice de refração do núcleo, NN, seja maior que o índice de refração da casca, NC, e que o ângulo de incidência em relação ao normal, ao incidir na casca, seja maior que o ângulo limite L. Se você tiver mais interesse, vá em fisicavestibular.com.br, ótica geométrica, reflexão da luz, reflexão total. Lá está explicadinho. Utilizados em comunicações, rede telefônica, televisão por cabo, distribuição de energia elétrica, etc. Em medicina, sistema de monitoração interna do corpo humano, instrumentação cirúrgica, etc. Não importa a distância, levam a informação quase instantaneamente, ou seja, a velocidade próxima à velocidade da luz. Vamos agora determinar a velocidade da luz nesse comprimento fornecido pelo exercício, que é a distância da Alemanha até a Coreia, que é de 39 mil quilômetros, e nesse intervalo de tempo que ela demorou para fazer isso, que é 0,195 segundos. V é a distância por tempo, tá? 39 mil dividido por 0,195, então essa velocidade da luz vai dar 200 mil quilômetros por segundo, e a alternativa correta é B de... Sexta e última questão do Colégio Naval. Um dos brinquedos mais populares de um parque de diversão é a montanha-russa
cujo esboço de um trecho pode ser representado na figura abaixo. Então aqui você tem o ponto A, o ponto B e o ponto C. Ponto A 98 metros, ponto B 32 metros, ponto C 53 metros do solo. Desprezando-se todos os atritos, despreza-se os atritos, e considerando a gravidade local, o G, como 10 metros por segundo ao quadrado, e que o carrinho parta do ponto A a partir do repouso, isso significa que a velocidade dele no ponto A é nula. Ele quer saber a velocidade do carrinho no ponto 100 km por hora. Como todos os atritos são desprezados, o sistema é conservativo. Em todo sistema conservativo, a energia total, que é a energia mecânica, é sempre a mesma, permanece constante. Então vamos aplicar o teorema do sistema conservativo nos pontos A e C. E eles são os mesmos porque o sistema é conservativo. Então a mecânica em A é igual à mecânica em C. MA é igual a MC. Mas a mecânica em A é a potencial gravitacional em A, aqui, ó, tá vendo? MGHA mais a cinética aqui, MVA quadrado sobre 2. Ela tem que ser igual à mecânica em C, que é MVC quadrado sobre 2. Claro que em C ele vai ter velocidade, porque o sistema é conservativo e a altura em C é menor que a altura em A. Mais a potencial gravitacional em C, que é mghc. Mas como a massa m é a mesma e ela aparece em todos, ela é cancelada. Então vai ficar assim, G10, altura em A 98, velocidade em A 0 ao quadrado sobre 2, velocidade em C, que é quadrado sobre 2, mais G10 e altura em C 53. Isso vai dar 980 aqui, menos o 530 que já passou para cá, vai ser VC quadrado sobre 2, 450 vezes 2, jogo 2 multiplicando, vai ser VC quadrado vai ser 900, raiz quadrada de 900 é 30, em metros por segundo, mas acontece que ele passou para quilômetros por hora, então você vai multiplicar por 3,6, vai dar 108 km por hora, a alternativa correta é a C. Se esse vídeo foi útil para você e se você gostou, vá lá em cima e inscreva-se. O fisicoevestibular.com.br agradece muito.